E aí, olha só. Como que eu vou, então, construir o domínio dessa parada? De novo, domínio é o estudo das restrições. Como que eu vou fazer isso? Essa minha função tem duas restrições. A gente já viu, uma fração e uma raiz par. Então eu vou ter que analisar essas duas restrições. Começando pela primeira. Se eu tenho uma fração, o que está aqui embaixo não pode ser zero. Então eu vou olhar só para isso primeiro. O que está aqui embaixo, diferente de zero. Menos x menos 6 diferente de zero. Menos 6 passa para lá somando. Então, menos x é diferente de 6. Multiplico por menos 1, né? X é diferente de menos 6. Essa é a nossa primeira restrição. Ou seja, x vale tudo que é número na nossa reta, exceto menos 6. Beleza? Segunda restrição. Qual que é a segunda restrição? Se eu tenho uma raiz par de alguma coisa, esse alguma coisa lá dentro tem que ser maior ou igual que zero. Então, vou avaliar essa restrição. 2x menos 1 sobre menos x menos 6 maior ou igual a zero. Como que eu vejo se uma fração é maior do que zero? Cara, uma fração é uma divisão. Como é que eu vou saber se uma divisão dá positiva ou se uma divisão dá negativa? Não é só quando os dois são positivos. É quando os dois têm sinais iguais. Lembra que negativo dividido por negativo também dá positivo. Então, o que eu preciso avaliar? Quando esse cara de cima é positivo e negativo, quando esse cara de baixo é positivo e negativo. Vulgo fazer estudo de sinal. Então, vamos fazer estudo de sinal dessa porcaria. Eu vou ver quando que 2x menos 1 é positivo. 2x menos 1 é maior do que 0, 2x é maior do que 1, o 2 passa por cá dividindo, 2x é maior do que meio. Então, ó, o numerador, ele é positivo maior do que meio e ele é negativo para todo o resto, menor do que meio. E o denominador? Menos x menos 6 é maior do que 0, o menos 6 passa para lá somando, então menos x é maior do que 6, multiplica por menos 1, e lembra que quando tu multiplica por menos 1 para livrar desse sinal aqui, e precisa livrar desse sinal aqui, esse cara muda de lado, né? Então x é menor do que menos 6, menor ou igual, né? Então olha só que doideira. Quando que ela é positiva, ou igual a 0? Menor do que o menos 6, e o resto ela é negativa. Então agora você já consegue comparar os sinais, porque agora você já sabe sempre quando isso aqui é positivo e negativo, sempre quando isso aqui é positivo e negativo. O de cima é positivo para cima do meio e negativa para baixo. A outra é positiva para baixo do menos 6, negativa para cima. Cara, então ó, antes de menos 6, o numerador é negativo, o denominador é positivo. O que acontece quando eu dividir um cara negativo por um cara positivo? A resposta vai dar menor do que 0. Vai dar negativo. E eu não quero, eu quero só maior do que 0. O que acontece do meio para frente? Do meio para frente, o numerador é positivo, mas o denominador é negativo. A resposta vai dar negativa, pô. Então não me interessa. Mas o que acontece nessa meiuca? Entre o menos 6 e o meio? Entre o menos 6 e o meio, esse dá negativo. Esse dá negativo também. Negativo dividido por negativo, positivo. Então, o que me interessa? Todos os valores entre menos 6,5. Então, e agora? Encontrei minhas duas restrições. X tem que ser diferente de menos 6 e x tem que estar entre menos 6,5. Cara, eu vou escrever esses dois caras numa retinha colorida. Então, ó, a primeira retinha colorida vale todo mundo, só não vale o menos 6. Então eu vou pintar toda a minha reta, exceto o menos 6. Beleza? O menos 6 vai ficar branquinho. E a minha segunda? A minha segunda eu vou pintar só quem tá entre o menos 6 e o meio. Então, ó, vai ficar tudo em branco, exceto a galera entre o menos 6 e o meio. E agora? Agora eu vou procurar os pedaços que estão pintados em cima e embaixo. Lembra que tem que valer as duas restrições ao mesmo tempo? É só eu procurar os pedaços que estão pintados ao mesmo tempo. Então, ó, esse pedaço aqui antes do menos 6 está pintado em cima, mas não está embaixo. Não serve. O próprio menos 6 está pintado embaixo, mas não está em cima. Não serve.
O pedaço entre menos 6,5. Opa, o pedaço entre menos 6,5 serve, tá pintado nos dois. Então esse pedaço serve. O menos meio. O menos meio serve também, ele tá pintado aqui e tá pintado aqui, né? Então, menos meio... menos meio, ó. O meio. E do meio pra frente? Tá pintado em cima, mas não tá embaixo. Então não serve. Ou seja, qual é o meu domínio? Todo mundo entre o menos 6 e o meio, aberto no menos 6, fechado no meio. Tá aí. Esse é o domínio da minha função.